Bem-vindos ao ambiente de estudo do radiocurso. Nesta aula do tópico mama, é uma nova aula denominado Aprendendo com Casos. É uma experiência nova que vamos tentar para acrescentar, para enriquecer a aula 6 sobre mamografia. Então, são casos basicamente de mamografia, para que sejam discutidos, observarmos como é a característica da lesão e classificarmos dentro do BIRADS. Meu nome é Henrique Pereira Faria, tenho um título especialista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, sou mestre em Ciências da Saúde pela UFMG e doutorando em Radiologia pela UFRJ. Então, vamos discutir casos que ilustram grande parte de patologias que são observadas na mamografia. Então, caso número 1, paciente de 60 anos, em um exame de rastreio. Temos aqui as incidências médio, lateral, oblíqua e temos a incidência crânio-caudal. Então, à esquerda, médio, lateral, oblíqua e à direita, incidência crânio-caudal. Primeira coisa, como podemos observar como está essa composição mamária? Então, essa composição mamária provavelmente é um tecido fibroglandular esparso. Ela não cai nem na categoria densa, que antes era de 50% a 75% dos casos. Ela vai cair naquela antiga categoria entre 25% e 50% de tecido fibroglandular. Lembrando que no novo Lexo da quinta edição, a gente não coloca porcentagens de tecido fibroglandular. Só coloca esse tecido fibroglandular esparso, nesse caso aí. Então, observamos que aqui temos múltiplas calcificações. Então, temos calcificações distribuídas difusamente em ambas das mamas. Isso já é um achado extremamente importante, pois calcificações que são distribuídas difusamente pelas mamas, ela tem um valor preditivo para benigridade muito alto, em torno de 100%. Observamos melhor essas calcificações. Observem que ela tem trajeto ductal. Observem também que algumas delas são arredondadas, mas outras apresentam formato em bastão. Ela é melhor visualizada, inclusive, aqui nessas crânio-caudais. Então, calcificações difusamente distribuídas em ambas as mamas, em formatos de bastonetes. Essas calcificações são sugestivas de mastite plasmocitária. Foi inclusive uma questão da minha prova prática de título há 6 anos. Minha prova de título caiu as calcificações de bastões da mastite plasmocitária. Então, calcificações BIRADS 2. Calcificações 100% benignas. Mamografia numa paciente de 55 anos, exame de rastreio. Então, aqui a gente tem a mama esquerda, incidência médio-lateral oblíqua e incidência crânio-caudal. O que podemos observar? Observe no quadrante inferomedial da mama. É uma lesão nodular. Apresenta bordas convexas e nas duas incidências. Quando temos uma lesão nodular, temos que falar sobre a sua forma, sobre a sua margem e sua densidade. Então, a forma desta lesão aqui, oval, redonda, irregular. Então, aqui temos uma lesão irregular. Já em relação às suas margens, observem que essas margens apresentam espículas. Então, forma irregular, margens espiculadas. Em relação à densidade, podemos achar que ela é ou iso ou é hiperdenso. Então, imagem nodular, forma irregular, margens espiculadas de média barra alta densidade no quadrante inferomedial da mama esquerda. Junto com ela, podemos observar também essa lesão. Observe. Aqui também temos uma imagem nodular, forma redonda. Margem, essa aqui podemos falar que era lobulada ou microlobulada. E densidade média barra alta.
Então, observem que essa lesão aqui é no QSL. No QSL da mama. Então, existe uma chance grande dessa lesão também ser uma lesão linfonodal, pois essa lesão é uma lesão suspeita. Diante desta lesão nodular, com essas características, já podemos classificar a lesão como BIRADS 5. É uma lesão que ou pode ser realizada a biópsia ou pode ir para a cirurgia. Se acharmos que esse nódulo não tem tantas características assim de malignidade, ele pode ser classificado como 0 e ir para ultrassom. Mas, ao meu modo de ver, essa é uma lesão de BIRADS 5. Uma lesão que tem a característica mais desespeculada. Mas foi realizada um ultrassom nessa paciente e observem os achados ultrassonográficos. Essa primeira lesão, aquela do quadrante ínfero-medial da mama, observem como é irregular essas margens. Observem que a altura é maior do que a largura. Não temos fenômenos posteriores. E hipoecóico, mas certamente uma lesão extremamente suspeita. E aqui a lesão no QSL da mama, na verdade, que é um linfonodo com alterações, com perda da sua gordura interna, com espessamento cortical. Isto é, um linfonodo extremamente com valor preditivo positivo, extremamente alto para neoplasia. Nesse caso, tratava-se de um carcinoma ductal invasor. Caso 3, pacientes 87 anos, sexo masculino. Dor e massa palpável na mama esquerda. Foi feita aqui incidências médio-lateral oblíqua e aqui incidência crânio-caudal. Observamos aqui na mama esquerda a presença de tecido fibroglandular retroareolar, muito característico de ginecomastia. A faixa etária de 87 anos é uma faixa etária que aumenta a prevalência de ginecomastia, em função de uso de drogas, principalmente. Então, aqui temos que falar desse tecido fibroglandular. A ginecomastia pode ser uni ou bilateral. E é importante que, toda vez que temos um exame como esse, sexo masculino, nesse caso a ginecomastia, também temos que classificá-lo no BIRADS. Inclusive, foi uma questão da prova de título de 2014 do Colégio Brasileiro de Radiologia, e ele colocava uma questão: na mama masculina não deve ser classificado no BIRADS. Incorreto. A mama masculina deve ser classificado no Lexo BIRADS também. Então, temos que colocar se ela tem algum achado benigno, se tem algum achado maligno, 1, 2, 3, 4, se tem calcificações ou não. Nesse caso aqui, temos que apenas que descrever esse tecido glandular unilateral na mama esquerda, sugestivo de ginecomastia. Caso número 4, paciente de 74 anos, sexo feminino, exame de rastreio. Temos aqui as incidências médio-lateral oblíqua e aqui as incidências crânio-caudal. Observamos que ela apresenta um tecido fibroglandular esparso de composição mamária e apresenta calcificações difusas em ambas as mamas. Calcificações difusas já têm características de benignidade, mas essas calcificações são muito características de calcificações vasculares. Observem que tem aspecto de trilho de trem, né? E com a idade, então, calcificações vasculares, BIRADS 2, calcificações benignas. Caso número 5, paciente de 51 anos, realizando um exame de rastreio e história de mamoplastia prévia. Então, nesse caso, aqui a incidência médio-lateral oblíqua à esquerda e à direita as incidências crânio-caudais, temos distorções arquiteturais bilaterais difusas pós-cirúrgicas. Distorções arquiteturais pós-cirúrgicas são classificados em BIRADS 2. Lembrar que as outras distorções arquiteturais que não estão associadas a cirurgias, cicatriz radial e de carcinoma, ambas BIRADS 4. Lembrar que a cicatriz radial não quer dizer que é uma cicatriz pós-cirúrgica e que cicatriz radial é uma lesão benigna. Podemos observar também nessa paciente uma imagem. Observe aqui no quadrante ínfero-medial da mama direita. Ínfero-medial da mama direita. A característica dessa lesão é que ela apresenta o centro lucente. Apresenta o centro lucente. Em
com história cirúrgica, provavelmente deve ser uma necrose gordurosa ou um cisto oleoso. Também continua sendo BIRADS 2. Observe nesta paciente, na mama esquerda, incidência médio-lateral oblíqua e incidência crânio-caudal. Observamos aqui que temos uma imagem mais na profundidade da mama, próxima aqui à gordura retroglandular de Chassagnat, no quadrante superior da mama. Esta lesão, ela geralmente pode ser classificada em distorção arquitetural ou até mesmo um nódulo de característica espiculado. Se a gente for pensar em nódulo espiculado clássico, ele pode ir para a categoria 5. Se o nódulo, é um nódulo que não é clássico, se ele é microlobulado, pode ser dado categoria 0, se realizado ultrassom para ver se é sólido e as outras características sugestivas de malignidade. A meu modo de ver, pessoalmente, eu acredito que essa lesão pode ser caracterizada como distorção arquitetural. Nesse caso aqui, como a paciente não tem história cirúrgica prévia, temos que pensar ou cicatriz radial ou neoplasia, carcinoma. Observe que essa lesão ela não apresenta o centro lucente. Quando temos a lesão estrelada com centro lucente, pensamos na lesão benigna de cicatriz radial, mas ela não tem. É uma lesão de uma densidade um pouco mais alta. Então, neste caso, ela vai ser BIRADS 4B, por distorção arquitetural não relacionado à história cirúrgica. De qualquer forma, tem que ser realizado um exame anátomo-patológico. A meu modo de ver, eu acredito que essa lesão não pode ser dada categoria 0. Não está errado você colocar 0 e a paciente ir para um exame, um segmento propedêutico, por exemplo, com ultrassom, mas eu acredito que essa lesão é um pouco acima. Uma lesão 4B, eu acredito que ficaria de bom tamanho para essa lesão. Já aqui, paciente de 79 anos, mamografia de rastreio. Temos aqui as incidências crânio-caudal e aqui as incidências médio-lateral oblíqua. Novamente, observamos que essa paciente, antes de mais nada, apresenta também tecido fibroglandular esparso e apresenta calcificações, também difusas. Tem valor preditivo para benignidade de 100%. Observe a característica dessas calcificações. Apresenta algumas calcificações redondas e algumas calcificações em bastão, que segue o trajeto ductal. Então, calcificações difusas, algumas redondas, algumas em bastonetes, são calcificações BIRADS 2, benignas, provavelmente secundária à mastite plasmocitária. Paciente de 63 anos, nódulo palpável no QSL da mama esquerda. Então, essa mamografia não é de rastreio, é mamografia diagnóstica. Observem, pessoal, essa lesão no QSL da mama esquerda. Também é uma lesão, não é um nódulo de forma irregular. Forma, margem, densidade. Forma irregular, margens espiculares. Observem as espículas. E de densidade média barra alta. Lesão, característica, BIRADS 5. Pode ir para anatopatológico ou mesmo para a cirurgia. Mamografia de rastreio, não colocou a idade. Observem que temos aqui uma lesão no quadrante ínfero-medial da mama esquerda, uma imagem nodular de forma ovalada, margens bem definidas e densidade. A densidade é a média densidade com calcificações de permeio. E essas calcificações de permeio são calcificações em pipoca. Então, nódulo com calcificações grosseiras em pipoca, muito provavelmente isso são calcificações de uma lesão do fibroadenoma. Essa lesão, pessoal, é BIRADS 2. Não precisa ir para prosseguimento propedêutico, para ultrassom.
Provavelmente um fibranoma calcificado, BIRADS 2. Caso número 10, paciente de 66 anos, mamografia de rastreio. Observem que na mama direita, no quadrante superolateral da mama direita, temos uma imagem nodular. Sempre quando temos imagem nodular, temos que ver a forma, margem, densidade. Forma, ovalada ou redonda, eu acho que está mais para ovalada. Margens estão circunscritas. E densidade, de média densidade. Essa lesão é uma lesão BIRADS 0, porque é extremamente importante ir para o ultrassom para avaliar se essa lesão é cística ou se é uma lesão sólida. Basicamente isso. Se ela é cística, se apresenta alguma característica de cistos especiais que eu vou falar na aula sobre ultrassom. Mas BIRADS 0 deve ser realizado uma propedêutica com exame ultrassonográfico. Já esse caso, paciente de 81 anos, massa palpável. Observa-se que temos uma lesão aqui retromamilar, nódulo arredondado e apresenta as margens microlobuladas com espículas. Olha, temos uma espícula que parece que causa até uma certa retração mamilar. Temos espículas e temos pequenas lobulações também. E a densidade, uma densidade média barra alta. A meu modo de ver, esta lesão pode ser colocado como BIRADS 0 para ser realizada a ultrassom para confirmar se é uma lesão sólida. Porém, temos que lembrar que a massa palpável, a paciente vai ter que ir para o lado patológico. É no mínimo 4, provavelmente um 4B. Mas não está errado ser indicado com BIRADS 0 para ir para o ultrassom, para avaliar se o nódulo tem aqueles valores preditivos para a malignidade ou não, se o nódulo é sólido, se o nódulo é cístico. Então, nesse caso, eu acho mais correto o BIRADS 0 e ser realizado o complemento com exame ultrassonográfico, apesar dessa espícula ser bastante sugestivo, mas eu acho que tem que ser realizada realmente a complementação ultrassonográfica. Mamografia de rastreio, nesse caso temos as incidências médio laterais oblíquas, observamos múltiplas lesões com centro lucente. Nesse caso, muito sugestivo de cistos oleosos. Quando geralmente tem um cisto oleoso, sempre pensamos naquelas lesões que apresentam gordura. Cistos oleosos, necrose gordurosa, enfim. Neste caso, provavelmente são cistos oleosos BIRADS 2. Paciente de 55 anos, história de câncer de mama, tratado com radioterapia. Aqui incidência médio lateral oblíqua, incidência crânio-caudal, lesão nodular, irregular, margem especulada. Observe microcalcificações pleomórficas de permeio, seguindo o trajeto ductal, BIRADS 5, inclusive tem retração mamilar, muito sugestivo de malignidade. Observe nessa mama direita, incidência médio lateral oblíqua e crânio caudal, uma imagem nodular no quadrante superolateral da mama direita. Quando temos essa imagem nodular no QSL da mama direita, temos observar o padrão desse nódulo e avaliar se tem um centro lucente. Nesse caso aqui, obtemos o centro lucente. Então, nesse caso, trata-se de um linfonodo intramamário, geralmente lesão no quadrante supralateral das mamas. Mamografia de rastreio, mama direita. Observem essas microcalcificações. No Lexo do BIRADS, quarta edição, essas calcificações eram classificadas como casca de ovo. Não existe o termo casca de ovo mais para o Lexo BIRADS, a partir da quinta edição. Nesse caso aqui, calcificações reniformes, difusas. São prováveis calcificações de cistos oleosos. BIRADS 2. Olha esta lesão. 52 anos, massa palpável. Observe que ela tem uma densidade que pode obscurecer os nódulos. Uma mama densa que pode obscurecer os nódulos.
mas esse nódulo está bem visualizado. E essa massa é palpável. Então, foi realizada uma mamografia diagnóstica. A gente sabe que massas palpáveis, grande parte das vezes, se ela é sólida, ela vai cair na categoria 4 adiante, se for sólida. Mas a grande questão dos nódulos é que, geralmente, em mamografia, temos que realizar a complementação com o ultrassom. Então, neste caso, essa categoria desse nódulo seria BIRAD 0, né? Imagem nodular, arredondada, margens circunscritas e média barra alta densidade. Então, neste caso, BIRAD 0 tem que realizar a complementação com o exame ecográfico. Se for lesão cística, tem que avaliar se temos aquelas características dos cistos complexos, complicados, etc. Se for lesão sólida, com massa palpável, ela seria classificada como uma lesão 4A. Indicação de exame anatomopatológico. Caso 17, mamografia de rastreio. Eu coloquei esse caso apenas para a gente conseguir avaliar as características dessas calcificações. Observem essas calcificações. Geralmente, isso sempre cai em prova prática do Colégio Brasileiro de Radiologia. Esse tipo de microcalcificações. Essas, pessoal, são as calcificações pleomórficas. Essas são as calcificações pleomórficas. Observem que elas seguem um trajeto ductal. Parte segue trajeto ductal e parte são agrupadas segmentares. Então, calcificações pleomórficas, lineares, trajeto ductal, né? Sempre é categoria 4. Geralmente 4B. Então, tem que ser realizado exame anatomopatológico. Neste caso aqui, paciente de 49 anos, mamografia de rastreio. Observem nesta seta branca, que na ponta é até difícil ser visualizada, exatamente porque essas calcificações são calcificações mais difíceis de serem identificadas. Por isso, elas são denominadas calcificações amorfas. Calcificações amorfas. Grande parte das vezes, a gente temos que fazer uma complementação com esse exame com uma magnificação. Temos duas opções. Ou demos 0 e pedimos para complementar com MAG, ou retemos esse exame, ligamos para a paciente e pedimos para ela retornar ao serviço para fazer a magnificação. Eu, pessoalmente, acho a segunda opção melhor. Não dou o laudo, ligo para a paciente e peço para ela voltar e falo para a técnica magnificar naquela localização. Calcificações amorfas, já foi um dia 3, hoje é 4B. Calcificações amorfas, 4B, também tem indicação de realizar o exame anatomopatológico. Finalizamos assim essa aula aprendendo com casos. Estou fazendo a experiência nova com essas aulas, gostaria de ter o retorno de vocês, de sugestões e avaliação em relação à aula aprendendo com casos, e podem avaliar no próprio site do Radiocurso ou encaminhar e-mail para henrifaria@hotmail.com. Muito obrigado.